A morte não costuma pedir licença, mas, às vezes, ela escolhe datas que parecem sussurrar um segredo do céu. Foi logo depois da Páscoa, logo após o mundo cristão celebrar a ressurreição, a vitória sobre o túmulo, o eco da vida eterna. Foi aí que ele partiu. O Papa, justo agora. Por que Deus permitiria isso? Por que, em meio à lembrança da vitória de Cristo sobre a morte, ele permitiria que a voz mais simbólica da fé silenciasse? Será que há um símbolo por trás disso? Ou será apenas uma coincidência, com cheiro de mistério divino? Imagine o Vaticano em silêncio, mas não um silêncio qualquer. É um silêncio que pesa, que respira, que observa, como se até os anjos estivessem com medo de fazer barulho. A Praça de São Pedro, acostumada ao murmúrio das multidões e à expectativa das bênçãos papais, agora está vazia. Não vazia de corpos, mas de presença. Porque às vezes, o que desaparece não é só a figura, é o sentido. Você já esteve num lugar onde tudo parece igual. Invisível mudou? Mas algo... É isso? As colunas continuam firmes, as cúpulas estão lá, os sinos ainda tocam, mas falta algo, algo que se foi e levou junto um pedaço do que éramos. Porque quando o Papa morre, o mundo não apenas perde um homem, ele perde uma bússola simbólica, perde a referência visível de uma fé invisível. E quando isso acontece logo após a Páscoa, o impacto é ainda mais brutal. Afinal, estávamos celebrando a vida, a ressurreição, a vitória sobre a morte. Os sinos tocavam alto, dizendo, ele venceu. E então, o Papa morre. É como se Deus tivesse entrado na história com uma vírgula inesperada, com um ponto de interrogação silencioso, como se ele dissesse, você entendeu o que acabou de celebrar? Essa morte, neste exato momento, é mais do que biologia, é símbolo, é um ruído sutil no coração do cristianismo. É a pausa dramática depois do aplauso, a pergunta sem resposta, o olhar de Deus, fixo nos olhos da humanidade, porque Deus não grita, ele suspira, ele remove, ele mexe tabuleiro quando a gente já achava que sabia o final da história. Pense comigo, por que não foi antes da Páscoa? Por que não meses depois, quando a euforia já tivesse passado? Por que no limiar entre a glória e o cotidiano? Há algo de profundamente misterioso nisso. Como se o céu estivesse querendo marcar o tempo com uma ferida. Não para nos ferir, mas para nos acordar. E se for isso? E se a morte do Papa for uma espécie de toque divino dizendo, a festa acabou, agora começa o verdadeiro caminho? Porque a ressurreição é gloriosa, mas também exige responsabilidade. Ela não é só uma comemoração. Ela é um chamado, um envio, um fardo. E talvez, só talvez, Deus tenha silenciado a voz do Papa para que o mundo ouça algo mais profundo, mais difícil, mais real. Porque há momentos em que a ausência fala mais do que qualquer sermão. E essa ausência, logo após a Páscoa, é ensurdecedora. Imagine o Vaticano em silêncio. Mas não um silêncio qualquer. É um silêncio que pesa, que respira, observa, como se até os anjos estivessem com medo de fazer barulho. A Praça de São Pedro, acostumada ao murmúrio das multidões e à expectativa das bênçãos papais, agora está vazia. Não vazia de corpos, mas de presença. Porque às vezes, o que desaparece não é só a figura, é o sentido. Você já esteve num lugar onde tudo parece igual, mas algo invisível mudou? É isso. As colunas continuam firmes, as cúpulas estão lá, os sinos ainda tocam, mas falta algo, algo que se foi e levou junto um pedaço do que éramos. Porque quando o Papa morre, o mundo não apenas perde um homem, ele perde uma bússola simbólica, perde a referência visível de uma fé invisível. E quando isso acontece logo após a Páscoa, o impacto é ainda mais brutal. Afinal, estávamos celebrando a vida, a ressurreição, a vitória sobre a morte. Os sinos tocavam alto dizendo, ele venceu. E então, o Papa morre. É como se Deus tivesse entrado na história com uma vírgula inesperada.
com um ponto de interrogação silencioso, como se dissesse: Você entendeu o que acabou de celebrar? Essa morte, neste exato momento, é mais do que biologia. É símbolo. É um ruído sutil no coração do cristianismo. É a pausa dramática depois do aplauso. A pergunta sem resposta. O olhar de Deus, fixo nos olhos da humanidade. Porque Deus não grita. Ele suspira. Ele remove. Ele mexe no tabuleiro quando a gente já achava que sabia o final da história. Pense comigo. Por que não foi antes da Páscoa? Por que não meses depois, quando a euforia já tivesse passado? Por que no limiar entre a glória e o cotidiano? Há algo de profundamente misterioso nisso. Como se o céu estivesse querendo marcar o tempo com uma ferida. Não para nos ferir, mas para nos acordar. E se for isso? E se a morte do Papa for uma espécie de toque divino dizendo: a festa acabou. Agora começa o verdadeiro caminho, porque a ressurreição é gloriosa. Mas também exige responsabilidade. Ela não é só uma comemoração. Ela é um chamado, um envio, um fardo. E talvez só Deus tenha silenciado a voz do Papa para que o mundo ouça algo mais profundo, mais difícil, mais real. Porque há momentos em que a ausência fala mais do que qualquer sermão. E essa ausência, logo após a Páscoa, é ensurdecedora. Não é curioso como a morte nunca pergunta se é um bom momento? Ela chega, sem pedir licença, sem se importar com os calendários que construímos para nos sentir seguros. Mas, e se não for a morte que escolhe a hora? E se for Deus? Porque do nosso ponto de morrer vista, logo após a Páscoa parece inoportuno, injusto, estranho. Mas do ponto de vista de Deus, será? E se essa morte foi permitida justamente para nos sacudir? Para cortar o ciclo automático da fé confortável? Aquela que canta Ele vive no domingo, mas esquece disso na segunda. Será que não percebemos que, às vezes, Deus interrompe nossas celebrações para realinhar nosso coração? A pergunta certa talvez não seja por que ele morreu, mas por que ele morreu agora? O agora Na linguagem é do sagrado. O tempo é sempre uma mensagem. Deus não faz nada antes, nem depois. Ele faz quando tem que ser feito. E esse quando costuma ser exatamente quando não entendemos nada. Olha para a história da fé. Deus se revela no meio do deserto. Não na festa. Ele fala do meio de um monte em chamas, não do palácio. Ele permite que o Messias seja crucificado entre criminosos e não coroado por sacerdotes. Por quê? Porque o sagrado não mora onde a gente espera, mora onde a gente precisa. Talvez a morte do Papa logo após a Páscoa seja isso, um lembrete de que não entendemos nada e ainda assim precisamos crer. Nos acostumamos com respostas, com catecismos, dogmas, encíclicas, sermões, com a voz pausada de um líder que diz: este é o caminho, sigam por aqui. Mas e quando essa voz se cala? O que resta? Apenas Deus, nu, invisível, inescondível, sem tradutores, sem explicações. Você está preparado para encarar uma fé assim? Uma fé que não tem mapa, que não tem autoridade visível, que se move entre o caos da vida e a firmeza do espírito. Porque essa é a fé que o mundo moderno precisa. Uma fé que não depende de representantes para existir, que não precisa de aval eclesiástico para florescer. Talvez a morte do Papa, nesse momento, seja o céu dizendo: é hora de crescer. Porque a fé infantil é segura, mas a fé madura é perigosa. Ela nos tira das mãos dos homens e nos joga direto no colo de Deus. Sem garantias, sem escudos, apenas confiança. Você consegue crer assim, sem um papa para representar? Sem um corpo para admirar? Sem um trono branco no Vaticano para te lembrar que o céu tem comando? Ou sua fé depende mais da estrutura do que da essência? Essas são perguntas que Deus parece nos fazer, não com palavras, mas com ausências, com silêncios que explodem dentro da alma, com acontecimentos que nos deixam sem chão, só com a fé. E talvez, só talvez, essa seja a resposta. Deus não quer nos explicar.
Ele quer que a gente caminhe mesmo sem entender. Porque a verdadeira fé não diz, eu compreendo tudo. Ela diz, mesmo sem compreender, eu continuo crendo. Durante séculos, os líderes da fé foram as âncoras espirituais do povo. Eles eram os guardiões do mistério, tradutores do invisível, homens que, com sua voz, davam forma a algo que ninguém conseguia tocar. Quando um deles falava, o mundo o ouvia como quem escuta o eco do céu. O Papa não é só uma pessoa, é uma ideia. É o reflexo de uma autoridade que parece vir do alto. É o homem que carrega o peso simbólico de Pedro, a rocha, o elo entre a fragilidade humana e a promessa divina. E então ele morre, não numa guerra, não em uma perseguição, não por escândalo ou vergonha. Ele morre logo após a Páscoa. Esse detalhe é uma ferida aberta, como se Deus tivesse fechado um livro quando a gente ainda estava lendo. Como se, no meio da liturgia, o céu tivesse virado a página, sem aviso. Por que agora? Por que não antes, quando ninguém veria paralelo? Ou depois, quando a poeira da celebração? Por que justo agora, quando a frase "Ele vive" ainda estava nos nossos lábios? Esse momento não é coincidência. É quebra, é corte. É Deus interrompendo a narrativa que achávamos que já estava pronta. Sabe o que me impressiona? Como confiamos tanto na lógica espiritual que criamos, que esquecemos que Deus não é previsível. Ele é santo. E santidade não é padrão. É mistério. Muitas vezes, quando Deus quer ensinar algo novo, Ele não envia mais palavras. Ele tira. Ele silencia. Ele interrompe. Talvez a morte do Papa não seja o fim de um ciclo, mas o fim de uma dependência. Sim, é duro dizer isso, mas pode ser que Deus esteja nos chamando para deixar de depender de vozes humanas como ponto de encontro com o divino. Não por desprezo a elas, mas porque chegou a hora de crescer. No Evangelho, há um momento em que Jesus está com seus discípulos. Eles caminham com ele, tocam nele, ouvem sua voz. Mas então, ele diz que vai embora, e eles entram em pânico. Como viver sem ele? Por perto? Jesus responde com algo assustador. É melhor para vocês que eu vá. Melhor? Como poderia ser melhor perder o próprio Filho de Deus em carne e osso? Porque quando ele vai, o Espírito vem. Quando a presença física se retira, o invisível se revela com força. Deus deixa de ser externo e passa a habitar dentro. Será que o mesmo está acontecendo agora? Será que com a morte do Papa, Deus está nos empurrando para dentro, para a fé sem testemunha, para a oração sem voz pública, para altar sem palco? É desconfortável, eu sei, mas maturidade espiritual sempre é. Talvez, se ainda estamos chocados com a morte do Papa, é porque nossa fé estava mais ligada a ele do que a Cristo. E Deus, com amor, mas com firmeza, nos convida a olhar além da batina, além da tradição, além das paredes douradas de Roma, porque o véu do templo foi rasgado, e não há mais representantes exclusivos, não há mais barreiras, só caminhos abertos para quem tiver coragem de andar sozinho e encontrar o divino no silêncio mais absoluto. E é nesse silêncio, após a Páscoa, que talvez Deus esteja sussurrando. Agora é entre você e eu. A fé é linda enquanto tudo está no lugar. Enquanto os sinos tocam, os líderes falam, os templos estão cheios. Enquanto há alguém vestindo branco em Roma, acenando de uma varanda para nos lembrar que o céu tem direção. Mas, e quando essa presença desaparece? A morte do Papa não foi só uma perda de pessoa. Foi a perda de um símbolo, de um eco milenar, que de uma figura inabalável em um mundo cada vez mais frágil. Quando ele parte, algo dentro de nós racha, não só pela ausência, mas pelo que ela representa. O Papa era o pai espiritual visível, uma figura quase mítica. Para muitos, a última certeza em um mundo sem certezas. E de repente, ele não está mais aqui. É nesse momento que uma pergunta antiga volta a nos assombrar. O que resta da fé quando os ícones caem? A resposta não é fácil, mas ela é necessária. Porque a fé que depende de estruturas não sobrevive ao tempo.
Ela envelhece com os líderes. Ela quebra junto com as catedrais. Ela afunda quando os tronos desmoronam. Mas a fé verdadeira, aquela que sobrevive às guerras, às pandemias, aos escândalos, às decepções, essa nasce no íntimo, no quarto escuro, na oração sem plateia, na lágrima que ninguém vê. Talvez por isso Deus permita certas perdas, não porque quer nos ferir, mas porque quer nos amadurecer. O luto é o útero da maturidade espiritual. É nele que descobrimos se nossa fé era só admiração ou convicção. Quando Moisés morreu, o povo chorou por 30 dias. Era justo, era necessário. Mas então, Deus disse: agora levanta, atravesse o Jordão. Em outras palavras, chore, mas não pare. Lamente, mas siga. O que eu comecei em você não morreu com ele. E talvez seja isso que o céu está dizendo agora. A fé que depende de um papa nunca foi suficiente. Era só um começo, uma semente. Mas agora é hora de crescer. É hora de parar de terceirizar nossa intimidade com Deus. De esperar que outro ore por nós. Que outro carregue o fogo sagrado em nosso lugar. Que outro fale o que precisamos ouvir, enquanto nos calamos por dentro. Você consegue orar sem que alguém diga as palavras certas? Você consegue sentir a presença de Deus sem a moldura do ritual? Porque agora, a moldura caiu. A pintura está nas suas mãos. O pincel é seu. É você, e só você, diante de Deus. Sem o Papa. Sem o porta-voz. Sem a referência externa. Esse momento não é o fim de uma era. É o começo de uma travessia. Uma Páscoa que nos obriga a caminhar por fé, não por vista. O silêncio de Deus após a morte do Papa não é abandono. É chamado. Chamado para uma fé viva, respirante, independente de aplausos, púlpitos ou protocolos. Cristo não morreu para que o Vaticano fosse eterno. Ele morreu para que você se tornasse eterno com ele, para que o Espírito habitasse em você, não num trono, não numa instituição, mas em cada batida do seu coração. Você está ouvindo isso?